Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o profeta Daniel. Dando continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, tendo visto anteriormente o capítulo 7 de Daniel, apresentando os reinos que viriam sobre a face da terra, representados eles pelos animais que saíam do grande mar, lembrando que o grande mar representa a multidão dos povos, e dos povos se levantam-se vários reinos, e assim foi apresentado como sendo os animais o leão, depois o urso, depois o leopardo, depois um quarto animal que não tinha como se comparar, que somente atuava pela força, representando ele, já colocamos em interpretação, o Império Romano, mas depois, na sequência e no fragmentar do Império Romano, vários reinos, várias nações, como agora são chamados, os governos dos grupos, dos povos na face da terra. Muito bem, sem entrar mais em detalhes do capítulo 7, mas por já termos estudado o capítulo 7, vamos ao capítulo 8, onde temos uma nova visão, que é agora descrita por Daniel. E a palavra do capítulo 8 diz para nós desta forma. Daniel diz assim: no ano terceiro do reinado de Belsazar, visão que Daniel teve enquanto ainda existia o reino império da Caldeia, no tempo de Belsazar, após Nabucodonosor. E diz a palavra: apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu ao princípio. E Daniel passa a descrever a visão no verso 2, e o final do verso 2 diz: vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, em Suzã. Suzã era a capital da Pérsia. Observem que Daniel já se vê no sonho, na visão, já na capital da Pérsia. Mas ainda existia o Império Caldeu. Deus está falando com antecipação. E ele estava junto ao rio ali, Ulai, um dos rios daquela região. Aí vemos, primeiramente, a descrição da visão, que nós vamos dividir em três partes. A primeira visão trata-se de um carneiro, verso 3. Levantei os meus olhos e vi, diz o verso 3. E eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, ou dois chifres, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Segue a descrição, verso 4. E o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, ou seja, o sul, e nenhuns animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele, o carneiro, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, na visão, temos um carneiro com dois chifres notáveis e que está atacando ao ocidente, ao norte, ao sul. Muito bem. É a primeira parte da visão. Segunda parte, verso 5. Estava eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, agora é um bode, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha uma ponta, chifre, notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força.
O verso 7 vai dizer que o bode fere o carneiro, lhe quebra as duas pontas, e não havia no carneiro força para parar diante do bode. E o bode lança o carneiro por terra e o pisa aos pés, e não há quem possa livrar, porque não há força no carneiro para isso. E o verso 8 continua a falar sobre o bode. E o bode se engrandeceu de grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta, ou aquele grande chifre, foi quebrado, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu, para os 4 pontos cardeais, vamos dizer assim, para todos os lados. E de uma delas, de um dos chifres, agora vem a terceira parte da visão, um chifre que sai, diz o verso 9, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Aí está, capítulo 8, na visão, em 3 primeiras partes, que falam dos animais e fatos consequentes. Primeiro, um carneiro, animal, está dando a sua amarrada, suas cabeçadas para vários lados, e ninguém consegue contra o carneiro. Até que surge o bode, que vem do ocidente como que voando, porque não toca os pés sobre a terra, e vai contra o carneiro e derrota o carneiro e o domina totalmente. E vai se engrandecendo o bode, mas na maior força, aquele chifre grande se quebra e surgem 4 chifres. Terceiro ponto nessa sequência, vem então o surgimento de uma ponta, um pequeno chifre, de um dos chifres, e que cresce e começa a fazer proezas para o sul, também para o oriente e para a terra formosa, entendendo que terra formosa é a terra de Canaã, Palestina, terra prometida por Deus para o seu povo, e se engrandece de uma forma tremenda, e até mesmo insurge-se as coisas de Deus, os santos, o exército celestial, e interfere até na continuidade dos sacrifícios do templo, do santuário de Deus, se envolve contra as coisas de Deus, e diz a palavra que prevalece. Na continuação, verso 13 e 14, conclui sobre esta ponta, porque Daniel ouve e percebe que há seres que estão entre si conversando, e a conversa questionando aquela situação terrível de um chifre que se engrandece e que está, vamos dizer assim, profanando os lugares santos, tirando o sacrifício contínuo. Por que tem poder para isso? Por causa das transgressões, por causa dos pecados, e com isso a verdade é lançada por terra. O verso 13 descreve isso, ao dizer: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Verso 14 tem a resposta: e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Então observe que aquela ponta, aquele pequeno chifre que surge e se levanta contra as coisas de Deus, trazendo abominação, profanação, tem autorização para assim fazer por 2.000 tardes de manhã, 2.300 dias, porque a representação de um dia, vemos lá em Gênesis, é amanhã, melhor dizendo, à tarde e amanhã, cada um dos dias. Assim, em Gênesis 1 temos: e foi à tarde, amanhã o primeiro dia, e foi à tarde, amanhã o segundo dia. Então são 2.300 tardes e manhãs, significando, mais acertadamente, 2.300 dias. E vai parar a profanação e vai ser purificado o santuário. Aí completa-se a visão. Repetindo, o carneiro, o bode e depois o destaque na pequena ponta, no pequeno chifre que levanta-se contra as coisas de Deus e prevalece por esse tempo longo de 2.300 dias. Muito bem. Na visão ainda, aí vem o verso 15, Daniel procura entender a visão. E o verso 15 diz, no final, que apresentou-se diante dele uma semelhança de homem. Então ele tem um ser que se aproxima dele, parecendo um homem. Muito bem. Verso 16, interessante lermos. E ouvi uma voz de homem nas margens do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. O que estamos vendo no verso 15 e 16? Daniel procurando com quem conversar para entender a visão, isso tudo dentro da visão. Lhe apresenta um ser parecendo ser um homem, então, aparência só. Mas ele ouve alguém clamando, Gabriel. Então, quem se apresentou a Daniel foi o anjo Gabriel, parecendo ser um homem, mas era o anjo Gabriel, com a ordem para explicar, fazer Daniel entender a visão que tinha visto. O verso 17 traz algumas coisas que precisamos estar notando. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, Gabriel se aproximando de Daniel, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Paremos um pouco. O anjo Gabriel aproxima-se de Daniel, Daniel não suporta. Aí nós temos a noção do poder, da glória, do ser angelical. Só de se aproximar de Daniel, Daniel perde as forças, perde o sentido e está prostrado ao chão. Muito bem. Aqui no verso 17, Daniel se espanta. Aqui precisamos entender, há manifestações de seres celestes em que vem trazer um grande pavor, assombro àquele a quem essa visão se manifesta. Mas às vezes não. Então observe que às vezes os seres celestiais, os anjos, se manifestam com poder e traz um atordoamento. Ou às vezes eles têm também a capacidade de se apresentar com menos poder, onde não causa espanto algum. Lembrem-se que esse mesmo anjo Gabriel que vai aparecer ao sacerdote Zacarias, na palavra de Lucas, no Evangelho, é o mesmo anjo Gabriel que vai aparecer a Maria, anunciando o nascimento de Jesus, e esses dois não têm esse assombro que Daniel teve. Naturalmente se apresentaram o quê? Ou o Gabriel, noutra oportunidade, se apresentou com menos poder, e assim não causou espanto. Mas o mesmo anjo Gabriel
anima, incentiva a Daniel para se pôr de pé, porque queria lhe falar, lhe trazer o significado, interpretação, alguma explicação sobre aquela visão que Daniel tinha tido. Volta ao verso 17 para destacar, é importante destacar, porque o anjo já começa a dizer que o que ele viu é algo, é uma visão que se realizará no fim do tempo. Não esqueçamos, fim do tempo. E vamos então à continuidade. Verso 19. Começa a explicação. Verso 19, importante é destacarmos o final, em que outra vez o anjo Gabriel diz: é uma visão que se exercerá, se cumprirá no determinado tempo do fim. Outra vez, tempo do fim. Verso 20, já começa a explicação. Aquele carneiro que viste com 2 pontas ou 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Já temos. O carneiro é o Império Medo-Persa, que ainda não existia no tempo de Belsazar, na Caldeia, mas viria o Império Medo-Persa. 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. A interpretação é rápida, objetiva, direta. A Grécia virá depois. E a ponta grande, o chifre grande que tinha entre os olhos, é o rei primeiro, Alexandre o Grande. O tecido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Paremos. Aí já temos a sequência de 3 impérios. O caldeu que existe no tempo da visão, mas viria o Império Medo-Persa e depois viria o Império Grego, com Alexandre o Grande sendo o líder desse império. Mas ele cairia. Alexandre o Grande morreu de febre, sem contenda nenhuma. E o reino, o Império Grego, foi dividido em 4 partes, 4 regiões. Das 4 regiões, quero destacar de antemão o sul, o Egito, e também o norte, a Síria. E observe que entre o Egito e a Síria está o quê? Israel, a Palestina. Muito bem, avancemos. O verso 23 diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Então já temos a sequência, não terminamos, mas vamos observando. O carneiro é o Império Medo-Persa que vai se levantar, mas seguir-se-á outro Império Grego, mas vai ser dividido em 4, mas dos 4, de uma destas partes, ou destes reinos, levantar-se-á um chifre, um rei que vai estar operando e com poder atuando, até interferindo contra os santos. O que é santos? É o povo de Deus. Vai atuar. E diz ainda a palavra no verso 25: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. A verdade será colocada de lado. E no seu coração se engrandecerá. E está por causa da
tranquilidade. Destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, contra Deus, mas sem mão será quebrado. Então, da divisão do Império Grego, de uma das partes, vai levantar um rei que vai fazer atrocidades, destruição grande, até mesmo contra o povo de Deus, e vai se insurgir contra as coisas de Deus ou Deus diretamente, porque vai tirar o sacrifício contínuo, ou seja, vai estar envolvendo-se em Jerusalém. Mas, no seu devido tempo, deixará de existir. Observe que conclui esta passagem no verso 26, dizendo: e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. É verdadeira. Faremos aqui. Ou seja, este príncipe, este rei que vai operar com engano, com adivinhação, por causa do pecado, das transgressões e por causa da tranquilidade. É o que nós vamos tomar como lição para nós. Muitas vezes nós estamos muito tranquilos. E a ordem de Deus é orar e vigiar. E às vezes nós estamos muito tranquilos. E com isso o mal atua. E a mentira prevalece, trazendo grandes danos. Danos terríveis. E diz a palavra ainda que isso vai ter duração do tempo 2.300 dias, que seria aproximadamente 6, 7 anos, se formos colocar em contagem humana dos dias. Diz a palavra, encerrando o verso 26, porque um pouquinho antes: tu, porém, cerra, fecha a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci. Estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Agora, repassando e trazendo para nós, porque esses fatos já aconteceram. Belsazar é o tempo da visão, Império da Caldeia. Veio o Império Medo-Persa, mas o primeiro chifre, ou o primeiro poder, que era da Média, foi suplantado pelo seu aliado, a Pérsia. Mas, se a Pérsia veio e teve um domínio com muitas guerras em que foram vitoriosos os Medo-Persas, entretanto, ao se levantar a Grécia, não teve força na Média e Pérsia para resistir ao impacto, à velocidade dos combates e da atuação do Império Grego que se levantou. Observe várias vezes as comparações para nós entendermos a sequência. Falando do Medo-Persa, na estátua é o peito e braços de prata. Falando no capítulo 7, é o urso que se levantou de um lado. E o grego já é o ventre e coxas de cobre, na estátua do capítulo 2. No capítulo 7 é o leopardo, que é um animal veloz e que ainda tinha asas. Observe que a palavra se repete, só que mudando a forma de ver ou de expressar. Em destaque, falando no capítulo 7 do leopardo que tinha asas e que não tocava o chão, o avanço grego, diz a palavra lá no capítulo 7 que o leopardo tinha 4 cabeças. Mas aqui no capítulo 8 fala que tinha 4 chifres que substituíram o líder primeiro, que foi Alexandre o Grande. E lá no capítulo 7 fala da ponta que se insurgiu grandemente contra Deus. E aqui também, no capítulo 8, confirma.
haverá profanação, abominação, haverá quem se levante contra o povo de Deus e contra Deus, e no tempo determinado prevalecerá, mas também passará. Tudo isso vamos vendo, comparando capítulo 2, 7 e 8. O que aconteceu foi tudo isso que nós estamos falando. O Império Grego, com a morte de Alexandre, dividiu-se em 4, já disse, destaca o sul, o Egito, e o norte, a Síria, mas Israel estava no meio. E foi lá na Síria que se levantou um rei que, usando de engano e artifícios de mentira e adivinhação, tomou posição de governo e avançava contra o sul, em guerra contra o sul, mas só que na passagem, estava no caminho, a terra de Canaã, Palestina, a terra de Israel, seria atacada. E assim aconteceu. E quando ele voltava do sul, outra vez passava por Israel, trazendo males a Israel. E foi afrontosamente contra as coisas de Deus, contra o povo de Israel, porque chegou mesmo a ir em Jerusalém, conquistar Jerusalém, e conquistando Jerusalém, colocou até mesmo o ídolo de Zeus, que era Deus da Grécia, para ser cultuado no santuário de Deus em Jerusalém. Tremenda profanação. Mas por que ele conseguia fazer isso? Porque muitos estavam tranquilos e porque também havia transgressão no meio do povo de Deus. Estas coisas assim colocadas mostram para nós quanto que o mal avança por causa do pecado e por causa também da nossa tranquilidade. Orar e vigiar. Quando nós abrimos a palavra em Efésios capítulo 6, que diz que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, ali temos Paulo incentivando que nós também tomemos toda a armadura de Deus. Fala do capacete, fala do escudo, fala da couraça, fala do cinto, fala dos sapatos, fala da espada, mas depois diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Às vezes ele não enxerga o combate espiritual com esses olhos físicos, achamos que está tudo bem e tosquenejamos que nem as 10 virgens. Mas a batalha está o quê? Ferrenha. E o mal aproveita quando nós ficamos tranquilos, ou quando, pela transgressão, brechas se acham para ele poder entrar e atuar terrivelmente. A palavra que temos aqui se viu cumprida quando, na Síria, parte do Império Grego, uma das 4 divisões, se levantou Antíoco Epifânio, conforme diz, que fez todas essas profanações, e até mesmo sobre o altar de Deus sacrificou porcos, numa afronta direta a Deus, quando ali eram sacrificados somente animais puros e dentro do ritual estabelecido por Deus, trazido a nós por Moisés, ele fez totalmente diferente, trazendo profanação. Esses fatos aconteceram cerca de 200 anos depois de Daniel, mas Deus já falou todos os detalhes. E a razão desta profecia era para consolo do povo, sabendo que isso aconteceria, mas teria um tempo limite em que isso se efetuaria. Agora, isso que já aconteceu, que assim se traz a explicação e se coloca os fatos que aconteceram depois, precisamos entender que naturalmente isso se repete. Sempre alguém se levanta terrivelmente contra as coisas de Deus.
Não é coisa de agora e só dessa vez que Daniel viu, porque na verdade sempre houve isso e volta a se repetir como que manifestações de uma constância de ataque à obra de Deus ou afronta a Deus. Porque isso que já aconteceu, na verdade, é figura também dos últimos tempos, do tempo atual, quando nós vemos em Tessalonicenses que haveria apostasia e se manifestaria o homem, filho da perdição. Se levantaria contra tudo aquilo que é Deus ou que se adora. Então observe, já houve, mas continua havendo e haverá por fim um levante final contra Deus que terá o seu termo, como Antíoco Epifânio também já teve o seu fim. Esta é a palavra do capítulo 8. Já adiantando e passando à frente o capítulo 9, preparando para um estudo que nós faremos com mais cuidado e vagar na nossa sequência, queremos dizer que, tendo Daniel estado enfermo e enfraquecido um tempo por causa das visões, imagine ele vendo tudo isso e entendendo o que haveria de assolação e abominação das coisas de Deus, ele estava de fato atordoado, mas não deixava naturalmente de continuar orando 3 vezes ao dia, não deixava de fazer estudo nas Sagradas Escrituras, pelo que no capítulo 9, verso 1, o assunto que vai surgir no capítulo 9 é por causa da sua perseverança na oração e na meditação das Sagradas Escrituras. Porque continua a palavra no capítulo 9 dizendo: no ano 1º de Dario, filho de Assuero. Agora observe que o capítulo 9 já não é mais reino caldeu, já é reino Medo. Os persas ainda não tinham aparecido. Dario, filho de Assuero, da Média. Diz o verso 2 no final: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor Deus ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aquilo que nós estudamos em Jeremias, e que Jeremias falava claramente, que Deus tinha dado o reino de Israel, a terra de Israel, Jerusalém, o santuário, para Nabucodonosor destruir e levar o povo em cativeiro. Esse cativeiro viria e duraria 70 anos. É agora, na transcrição do capítulo 9, que temos Daniel dizendo, escrevendo: entendi que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Mas já tinha terminado o Império Caldeu. Estavam com a Média dominando. Muito bem, ele entende. 70 anos. Eu creio que naturalmente uma coisa própria de cada um de nós já deveria estar fazendo conta. Quantos anos já estou no cativeiro? Já passou o rei Nabucodonosor, já passou o Belsazar, agora é Dario, já estou quanto tempo no cativeiro? Quanto falta? E eles, entendendo isso, o verso 3 diz: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei, diz: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Verso 5: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes. Paremos, uma pausa. Daniel entra em oração, em humilhação, lança-se no pó, clamando a Deus com jejum, falando dos pecados seus. Pecamos, transgredimos, fomos rebeldes.
Eu acho bonita essa passagem, Daniel, que talvez eu mesmo, e às vezes nota entre nós, a tendência nossa de apontar os outros. Estão pecando, estão transgredindo, estão desviando. Mas Daniel não fala assim. Ele fala o quê? Pecamos, transgredimos, fomos rebeldes. Ele se inclui. Mas nós vemos que na vida dele não tem nada disso. Ele é um homem santo, um homem com muito cuidado das coisas de Deus, com testemunho de que agradava a Deus e andava nos seus mandamentos, etc. Mas é que ele se considera judeu, israelita, do povo de Deus, membro do mesmo corpo. Então ele não aponta os outros, ele toma para si a mesma situação. Porque se alguém no corpo está enfermo, todo o corpo está enfermo também. Então ele não é de apontar dedo para alguém, ele toma como a enfermidade do próprio povo ao qual ele pertence. Pecamos, transgredimos, fomos rebeldes, mas ele mesmo, individualmente, nunca. Mas continua ele dizendo no verso 6, não demos ouvidos aos teus servos profetas. Ele se inclui, mas ele mesmo, de forma alguma, está aí, atento à palavra dos profetas. Verso 7, ele clama, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Verso 9, ele diz, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E vai ele orando, chorando, clamando, confessando pecados do povo como fossem seus próprios pecados. Então observam que ele tem um coração totalmente como aquele que está envolvido, pertencente a um povo e não quer se separar do povo, como que sendo ele a parte do povo que transgrediu. Não, ele é do povo. E assim vai ele orando, confessando, clamando, pedindo misericórdia. Passemos ao verso 17. Diz ele, agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto com o amor do Senhor. Verso 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ele continuou clamando, pedindo, porque neste tempo, nesta ocasião, o santuário totalmente destruído. E ele entendeu que ficaria assim, porque o cativeiro ia durar 70 anos. Mas o bonito, entramos na sequência, verso 21, diz ele, Daniel, estando eu, digo, ainda falando na oração, ele estava orando. O varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu, e falou comigo, e disse, paremos aqui. Quem é que vem ao seu encontro? O mesmo anjo Gabriel. Mas agora parece que ele já está acostumado a dar um anjo aí com menos poder, porque ele não se assusta e nem desmaia sem força diante da presença do anjo Gabriel. Verso 22. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para todo declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Observe que Gabriel tem essa ousadia, e liberdade de falar com Daniel. Você é muito amado por Deus. Você começou a orar, já saiu a ordem. Gabriel, dá outra vez o entendimento a este. E lá vem Gabriel voando rapidamente
Horário, sacrifício da tarde. Não tinha sacrifício naquela época, não tinha tempo, mas devia ser naturalmente um momento em que Daniel, à tarde, tinha o seu período de oração, já que ele orava 3 vezes ao dia. E o verso 24, que nós vamos só fazer a introdução agora, diz o anjo Gabriel para ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Paremos aqui. Como começou o capítulo 9? Daniel entendeu que o cativeiro ia durar 70 anos. Ele começa a clamar a Deus pela restauração do povo, da cidade, do santuário. O anjo Gabriel vem para ele falar e não fala dos 70 anos. Fala agora de um novo período. Qual o novo período? 70 semanas. Um tempo em que alguma coisa tinha que ser realizada. Que coisa seria realizada? Verso 24, repito: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Várias coisas têm que ser concluídas nestas 70 semanas, novo prazo, novo período. E observe que esse novo período vai até o fim dos tempos e tudo mais. Por quê? Para acabar com o pecado, a iniquidade, a transgressão, trazer a justiça eterna, cumprir toda a visão, toda a profecia. Então envolve até mesmo a profecia da vinda de Jesus e a nossa entrada nos lugares celestiais. Então, Gabriel trazia a Daniel uma sequência de fatos e operações que durariam 70 semanas, atingindo a eternidade. E este estudo, em particular, das 70 semanas, estaremos fazendo na nossa próxima oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe de Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.